E você, querido, abra comigo aí, Números, capítulo 13. E o versículo 25. Amém? As crianças que já subiram, amém? Eu acho, cadê a Elaine? O pessoal, acho que eles estão perdidos aqui. Os adultos, eu vou pedir para sentarem aqui, tomarem o seu lugar, para nós caminharmos para a palavra. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, espera aí. Espera aí, então a gente espera. Números 13, do 25 ao 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes também. Vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amém? Pai, nós colocamos diante do Senhor, essa é a sua palavra, isso é o que o Senhor derramou, Pai, e quer derramar mais sobre as nossas vidas nessa noite. Fala aos nossos corações, ministra, Pai, as nossas vidas aqui, independente e apesar de mim. Que o Senhor se manifeste como já está fazendo no nosso meio. Pai, nós clamamos, vem. Espírito Santo, Tu és livre. Você é desejado, você é ansiado nesse lugar. Nós Te exaltamos acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Eu vou pedir, Julião, muda a versão para NVT, para a gente. Mas, queridos, enquanto eles mudam ali, eu não sei se você sabe, mas para que você entenda um pouquinho o relato desse versículo que nós lemos, a partir do 25, eles tinham acabado de viver, e era muito recente, todos os milagres no deserto e no Egito. Alguns historiadores dizem que não passavam de 3 meses que eles haviam saído do Egito. Então, pensa comigo, passados 3 meses, aquilo ainda está muito fresco nas nossas vidas, tá? Não está? É ou não é verdade? O Brasil perdeu para a Alemanha tem 5 anos e a gente ainda se lembra disso. Mas, passados 3 meses, ainda era muito fresco aquilo que Deus tinha feito e realizado. Maná, as 10 pragas no Egito já era uma coisa de outro mundo. Mas fora isso, tudo aquilo que eles viveram no deserto, maná, carne, água saindo da pedra, a nuvem de fogo durante o dia, ou a coluna de fogo durante o dia, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Eram coisas assim, fora do comum, fora do normal, você concorda comigo? Então aquilo era muito fresco. Mas quando eles chegam nesse lugar, Moisés, por instrução de Deus, manda os 12 espias. Os 12 espias vão espiar a terra e acontecem ali algumas coisas que não é nós e não shalom não. Porque é interessante, no versículo 28, nessa versão da NVT, agora sim, olha ali, ó. Contudo, queridos, é uma palavra, é uma conjugação de ligação.
Eles olham para a terra e falam, cara, a terra é boa, ela mana leite e mel, os frutos são gigantes, existem coisas estrondosas ali. Mas, contudo, fala para o irmão do seu lado, contudo, é tenso. Contudo, eu peguei aqui, queridos, a terra é maravilhosa, o fruto dela é tremendo, mas contudo, não obstante, ainda assim, apesar disso, conquanto, entretanto, mas, no entanto, porém, todavia, o povo dali é poderoso. E o que eu quero apontar para você, eu quero abordar um pouquinho essa noite conosco aqui a respeito de fé. Poxa, Tiago, mas por que você não pegou a passagem lá de Hebreus? Não é mais fácil? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Era mais prático. Mas, queridos, foi isso que Deus falou comigo. Reclama com ele. Hashtag, fica a dica. Mas, o que me chama a atenção aqui, queridos, é que, antes de tudo, eles tiveram inúmeras confirmações de que o Senhor estava presente com eles ali, é ou não é verdade? 3 meses apenas, nem isso se passaram da saída deles do Egito para a Terra Prometida. Eles estavam às portas da Terra Prometida. Porque eles foram espiar a terra. Você concorda, para você espiar, você tem que estar muito perto. É ou não é verdade? Hoje a gente tem os negócios lá de FBI, de CIA, a gente acessa lá uns... Até daria para fazer diferente, mas naquela época não, a gente precisava estar muito perto. E eles viveram grandes coisas no Senhor, eles tinham um reconhecimento de tudo que Deus havia feito, de que Ele estava presente, enfim, inúmeras coisas. Mas eles chegam diante da terra, eles olham a terra, que Deus já havia falado, ela mana leite e mel, ela é a terra prometida, é a terra que eu declarei sobre a vida de vocês. E eles chegam diante da terra e falam, contudo, nós olhamos para os homens, nós olhamos para esses gigantes dessa terra, e nós não acreditamos que a palavra do Senhor é suficiente sobre as nossas vidas. E se nós entrarmos, nós não venceremos. Então o que acontece? Eles não entram. E a gente viu ali Caleb fazendo o quê? Eu não sei se você conseguiu compreender no texto. Passa um versículo para a gente. Eu não sei se é no posterior ou no anterior. É, do 27 ao 28. Aí no 29, mais um. Vai mais um para a gente. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Como é que você tenta acalmar alguém? Ei, calma, calma. Como diria o Chaves, não criemos pânico. Ele chega diante do povo e fala, ei, calma. A palavra do Senhor sobre as nossas vidas é suficiente. Mas o povo não acredita. E não obstante, o povo ainda, além de não acreditar, ele se retira. Ele fala, não, nós não vamos fazer, nós não vamos acontecer, nós não acreditamos no que o Senhor disse. Não com essas palavras, eles não disseram isso com essas letras, mas eles demonstraram com as suas atitudes que mais vale aquilo que eles enxergam naturalmente do que aquilo que Deus declarou sobre eles. Agora, deixa eu te perguntar algo, quem é que é maior, o Senhor ou nós? Tá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Se o Isaac, meu filho... Isaac, para quem não sabe, tem 1 ano e 8 meses. Ele é pequenininho. Se ele subir aqui, quem que enxerga melhor, eu ou ele? O Tiago falou. E os demais estão em dúvida? Quem que enxerga melhor? Eu, naturalmente eu. Por quê? Porque eu sou maior, eu tenho uma altura maior. Agora... Se eu declarar para o Isaac, não dá um passo adiante, porque vai dar ruim. Ele fala, não, é baixinho. Dá para ir. O que acontece? Se ele for pelo que ele entende, ele cai. Por quê? Porque o olhar dele é limitado. Agora, esses homens aqui, eles se colocaram na posição do quê? Eu sou superior a Deus. Eu acho que Deus se enganou na promessa que Ele nos declarou. Quantos de nós já não fizemos isso, queridos? Quantas palavras nós já não recebemos do Senhor e nós duvidamos? Quantas vezes o Senhor já não chegou diante de nós e falou, ei, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E a gente fala, não é o momento de vinde, é o momento de ide.
Aí na hora do id, a gente fala, não, agora vinde, eu estou cansado. Como é que a gente tem se portado diante daquilo que o Senhor tem declarado, diante daquilo que o Senhor tem profetizado sobre as nossas vidas? Porque se o Senhor é Deus e Ele é Deus, Ele tem uma visão maior, Ele tem uma amplitude maior do todo que nos cerca. É ou não é verdade? É ou não é verdade, queridos? Me ajuda a pregar. Eu falo isso sempre, a mensagem é interativa. Se você não passar aqui, é touchscreen, ela vai ficar paradinha na tela. Amém? Me ajuda a pregar. Nós precisamos compreender, queridos, que aquilo que o Senhor declarou, já é. Fala para o irmão do seu lado assim, se Deus disse, já é. Já é, irmão. Pode não estar concretizado ainda, mas em breve será e Ele já está lá. O Senhor é um Deus que não se move no nosso tempo natural. Ele se move no tempo dele que é diferente do nosso. Então Ele já está lá. Por isso já é. Ele já viu o que a gente precisa viver hoje para que Ele realize aquilo que Ele quer fazer lá na frente. Ele já sabe. Então se Deus declarou, já é. Agora, deixa eu te perguntar algo. Você acredita na promessa de Deus sobre a sua vida? Hebreus 10, 23, ele diz assim, ó, só a parte B. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E nós declaramos isso à torta e à direita, é ou não é verdade? Não, Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Mas, ei, por que nós duvidamos tanto das promessas de Deus? Por que a gente... Eu vou apontar isso para vocês no texto que eles fizeram. E a gente é igualzinho, queridos. Deus fala hoje. Ei, pá, assim, assado, pá, beleza. Vai passar 3 semanas. Deus, é isso mesmo? Aí Deus, filho, é isso mesmo, vai. Aí passa 2 semanas. Você tem certeza, Deus? Quem já fez isso? Não levanta a mão não, deixa só eu aqui me expor. Por que a gente duvida tanto daquilo que o Senhor declarou sobre as nossas vidas? Porque naturalmente, a gente duvida, a gente sempre se coloca assim, não, aquilo que Deus declarou é muito maior do que a gente, é muito superior àquilo que Ele vai fazer. E nós precisamos compreender que Deus não se engana. Deus não... Puxa, eu não pus o óculos hoje, declarei a palavra sobre a pessoa errada. Deus não é míope, queridos. Deus não tem problema de visão. Ele sabe o que Ele declarou e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele declarou na sua vida. Se aquilo vem dEle. Tá, e eu acredito que às vezes quando as coisas não vêm de Deus, Deus é tão misericordioso, que às vezes para honrar o profeta, Deus faz acontecer também. Mas quando a coisa é muito mirabolante, Deus toca no profeta e fala, ei, eu não disse nada disso. E eu já ouvi testemunho de homens que falaram, puxa, eu dei uma palavra para a pessoa, e saí, aí Deus falou, quem disse isso? O cara, não foi você, Deus? Não foi não. Tá bom, já entendi, vou lá falar com a pessoa. Agora, se aquilo vem de Deus, por que nós duvidamos? Por que vez após vez nós voltamos ao Senhor? Deus, é isso mesmo? Ou ainda nós preferimos nem perguntar? Mas isso eu vou falar mais para frente. As circunstâncias, queridos, elas não podem nos mover. Nós olhamos para o lado, Deus disse, vai acontecer, vai ser. Aí a gente olha e fala, puxa, mas olha isso. Por exemplo, a situação, nós estamos passando por um problema financeiro esse mês. Nós temos 15 anos de vida aqui em Alphaville e nós nunca tivemos um problema nesse sentido, é a primeira vez. Aí eu posso olhar para a circunstância e declarar, Deus não está nesse negócio. Aonde que está isso na Bíblia? Quando foi que Deus se moveu e não deram problemas, não tiveram situações, circunstâncias adversas? Me diga uma pessoa na Bíblia que se moveu no Senhor, naquilo que o Senhor declarou, e eles não tiveram adversidades, não tiveram problemas contrários.
Não tiveram circunstâncias que levavam eles a falar, puxa, eu vou abrir mão disso. Deus vira para Paulo e fala, Paulo, se você for para lá, ou quando você for para lá, você vai sofrer açoites lá. O Senhor não disse para Paulo, não vá para lá. O Senhor diz, Paulo, quando você for lá, você vai sofrer açoites. Mas a gente olha e fala, não, então as adversidades são um sinal do Senhor para que a gente pare. Deixa de ser topeiro, irmão. A palavra lá em... Cadê a passagem? Em 2 Samuel... Jesus... Eu vou achar, queridos, espera aí. Números Coríntios. 1 Samuel 13, 12. Na versão Almeida Revista e Atualizada, a palavra diz assim que, forçado pelas circunstâncias, Saul oferece holocausto. Saul está lá diante da primeira batalha que ele vai enfrentar como rei. Samuel não chega a tempo. E ele, forçado pelas circunstâncias, ele vai e oferece holocausto. Os reis, queridos, naquela época, eles não tinham permissão nenhuma para oferecer holocausto. Só quem tinha autoridade, só quem tinha domínio do Senhor para isso, eram os sacerdotes. Então Saul precisava esperar Samuel para oferecer esse holocausto. Mas movido pelas circunstâncias, ele faz isso. E o que acontece? Ele perde o reino. Ele ainda reina por aproximadamente 20 anos. Mas ele já não tinha unção do Senhor para reinar. Por quê? Porque ele se permitiu ser movido pelas circunstâncias. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para aquilo que te cerca, queridos. Para de olhar para os problemas que estão à sua volta. Cada problema à sua volta, Deus tem uma solução para ele. Para de olhar para o problema e você volta para Deus. Deus, o que eu faço com isso? O que o Senhor quer me apontar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Quantos lembram da história de Jó? Jó sofreu, padeceu um monte de coisa, é ou não é verdade? Ele perdeu tudo que tinha. Ele era um homem rico, mas ele perde tudo que tinha. O Senhor não estava com ele? Em todos os momentos o Senhor estava com Jó. Mas a gente passa por uma situação financeira complicada, a gente fala, Deus está mostrando para mim que Ele não está comigo. Nem na delicadez do momento ruim financeiramente, nem na soberba do momento financeiro, significa que o Senhor está, nem o contrário, que o Senhor não está. Porque, queridos, nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos permite ter. Mas se você tomou uma decisão equivocada, as consequências virão disso. Isso não significa que o Senhor não está ali contigo. Afinal, Ele é pai, Ele não é padrasto. Ainda assim, tem padrastos que são muito melhores que pais. Mas qual é o pai, queridos, que vendo seu filho passar um problema, uma necessidade, ele vai falar, vai, besta, fica aí agora. Eu falei para você não correr, não pular. Não pula, pulou, caiu. Vai ficar aí chorando agora. Quantos aqui são pais? Quantos aqui fizeram isso com seus filhos? Por um momento, talvez, você tira a mão. Mas numa completa circunstância ali, como um todo, você está presente. Você permite que ele viva a consequência do ato. É isso que o Senhor faz. O Senhor permite que nós vivamos a consequência do ato que nós cometemos de forma equivocada, para que nós aprendamos, para que nós cresçamos. A palavra, aliás, existe uma canção que ela diz assim, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quem lembra dessa música?
Eu sei que não estou só. E eu não canto muito bem. Mas nós precisamos entender, queridos, que o Senhor está presente. Quando as circunstâncias são contrárias, o Senhor está presente. Quando as circunstâncias estão a favor, o Senhor está presente. Ele está presente. Se você o chamou, se você o trouxe para perto, se você desejou que ele estivesse contigo, ele está contigo. Queridos, deixa eu te dizer, Jesus foi no inferno por causa de você. Você acha que ele não vai com você onde você estiver hoje? O Senhor está com você. O Senhor permanece contigo. E nós precisamos compreender isso de forma muito clara. Nós precisamos entender, queridos, e vivenciar a realidade de que o Senhor está presente. E quando nós tivermos consciência da presença dEle, a todos e em todos os momentos, a nossa vida muda. Sabe por quê? Eu vi algo do Cláudio Duarte uma vez. Todos nós somos tentados, somos ou não somos? Ou você é anjo? Não, ninguém é anjo, amém. Então, quando você é tentado, se você estiver pensando em ceder assim para o pecado, você não tem que olhar para um lado e para o outro assim. Você tem que olhar para cima assim. Não ia fazer nada, não. Por quê? A consciência da presença. Pensando no Isaac de novo, a mesma coisa, a gente está em casa. O Isaac, ele, várias vezes, assim, ele dá aquela olhada assim, tipo, papai está olhando? Ele nem fala, queridos. Aliás, ele fala, gente que não entende. Mas ele dá aquela olhada assim, tipo, papai está olhando, mamãe está olhando? Não, então eu vou. Quantas vezes eu não estou na sala, eu vou na cozinha ali, não dá 2 minutos. Eu volto na sala, o menino está em cima da mesa. Um macaco, não é meu filho, não é possível. E eu olho para ele e falo, desce daí. Daquele jeito, aí ele abaixa e desce. Mas o que eu quero te mostrar, queridos? Que se nós tivermos consciência da presença, nós deixamos de fazer tantas coisas, nós pensamos melhor a segunda, a terceira, a quarta vez antes de tomarmos uma decisão. Por quê? Porque o Senhor está presente. A consciência da presença nos liberta, nos priva de tantas coisas ruins nas nossas vidas. Você tem tido consciência da presença? Você é consciente que o Senhor está presente, queridos? 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz assim, abre aí para a gente, ô Julião, por favor. Coríntios, está em 1 Samuel. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aí. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. E o 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Agora, como é que o Senhor mostra uma saída? Quando Ele está presente. Ou minimamente você liga para Ele. Meu Deus, deu ruim. Está atacando aqui, eu preciso do seu socorro, eu preciso da sua direção. Sabe quantas pessoas já não tiveram uma situação e falaram, cara, fulano de tal pode me ajudar nisso. Você liga para ele. Agora, por que nós, como cristãos, a gente caminha e a gente não pensa no Senhor nesse sentido? Está dando ruim, Deus, eu estou com vontade de pecar. Vai dar ruim, eu vou fazer, mas você não pensa em Deus. Você fica ali, eu vou, não vou, não vou. Ah, eu vou, ninguém está vendo. É ou não é verdade? Ah, minha esposa está me enchendo o saco. Você sai de casa, tranca e leva as 2 chaves. Eu nunca fiz isso. A minha esposa já fez, me deixou sem carro e sem chave em casa. Brincadeira, gente. Não, é verdade, né, amor? Você fez uma vez. Foi tomar um milkshake no McDonald's e eu fiquei em casa. Mas nós precisamos pensar, queridos, nós precisamos compreender que o Senhor está presente. Não dá mais para nós olharmos para as circunstâncias. É preciso estabelecermos hoje
crermos no que ele declarou, ou cremos no que nossos olhos nos mostram cegamente? Em que você tem crido? Aonde que você tem fitado os seus olhos? Porque você crê, mas a questão é, em que você crê? Você crê no que os seus olhos te mostram, ou você crê naquilo que Deus te revelou, te mostrou, te apontou? Em quem nós temos crido? No que nós estamos fitando os nossos olhos? Números 13, 30, essa mesma passagem diz: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, e com certeza podemos conquistá-la. Caleb aponta para a terra e diz: ei, o Senhor nos deu uma palavra. E quando eu vejo esse versículo, eu me lembro do quê? De um outro versículo lá de Lamentações 3, do 21 ao 25. Quem sabe o que diz esse versículo? Você certamente sabe o que diz. Você não se lembra talvez da referência. Mas olha ali. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele e para os que o buscam. Agora, em outra versão, ela diz, que é a versão que provavelmente você conhece: trago à memória aquilo que me dá esperança. Você conhece a palavra. O que Caleb fez? Foi exatamente isso. E o Senhor declarou: a terra é nossa por direito, porque o Senhor é Deus dessa terra. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Deus dos deuses. Ele é Rei de reis. Ele é Senhor. E se Ele declarou, já é. Então Ele declarou, Caleb estava ali tentando conduzir o povo. Ei, não, o Senhor nos apontou. O mesmo Senhor que manifestou as 10 pragas, o mesmo Senhor que fez água sair da rocha, Ele declarou. Mas o que aconteceu com o povo? Não, eles olharam para aquilo que os olhos deles viam. Deixa eu te dizer algo, queridos. Paulo, no Novo Testamento, ainda enquanto sendo Saulo, Deus faz o que com ele? Deus derruba a visão dele natural, para que ele visse o espiritual, aquilo que Deus declarou sobre ele. Nem sempre aquilo que nossos olhos naturais veem são aquilo que Deus está nos mostrando. Nós precisamos ter a visão daquilo que o Senhor está apontando para nós. O que o Senhor tem apontado para você? Deixa eu te dizer, feche os olhos, queridos. Porque por vezes você está olhando com os seus olhos nus e o Senhor está te apontando outra coisa espiritualmente. E você está ali, não, eu vou fazer isso, porque é isso que eu estou vendo, é isso aqui, é aquilo, eu vou fazer. Pare de olhar com os seus olhos naturais. Pare de enxergar naturalmente as coisas espirituais. Nós vivemos numa terra física, mas nós não somos seres físicos. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. O que é real? Isso aqui? Ou espiritual? A palavra diz, se eu não me engano, em Gálatas, que o Espírito sustenta a vida. Ou seja, sem Espírito não há vida. O que é real? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos, isso aqui que eu toco? Ou o espiritual, que é o real? Números 13, aí, do 31 ao 33. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. Eles são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali.
Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, perto deles nós nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Até esse aí. Mesmo com a posição de Caleb, queridos, o povo decide ter fé, mas uma fé contrária. Acreditar nas circunstâncias é ter fé contrária ao que o Senhor declarou. Em que você tem tido fé? E o Senhor está nos dizendo essa noite: creia, aquilo que eu declarei, eu cumprirei. Agora, Romanos 10:17, na versão A Mensagem, ele diz assim: a questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir, e a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para se ouvir. Antes de crer, nós precisamos ouvir. Agora, deixa eu te dizer, o que você tem ouvido? Porque aquilo que você dá ouvidos, inevitavelmente você acaba crendo. Quantas mentiras não são contadas repetidas vezes, e o mentiroso que conta essas mentiras repetidas vezes já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. O que você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? Ao que você tem dado ouvidos? Deixa eu te dizer, queridos, nesse sentido, você precisa ser, se for o caso, grosso. Ei, chega, para, eu não quero te ouvir mais. Sabe assim, aquele canal da TV aberta, que é de manhã ao fim do dia, só atrocidade. Ou naquele outro canal que quando tocava pam, 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 você já sabia, deu ruim. Aconteceu alguma coisa, o Brasil está pegando fogo. O que eles declaram o tempo inteiro? Só desgraça. Se um estrangeiro chega no Brasil, liga lá, põe lá na televisão, o que ele vai achar do Brasil? Cara, isso é um inferno. Por quê? Ele acredita naquilo que ele escuta, naquilo que ele ouviu. Ao que você tem dado ouvidos? Em quem você tem colocado a sua atenção? A quem você tem dado a sua atenção? Fé significa crer nas promessas de Deus e agir de acordo com elas. Hebreus 11:1 na NVI diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que você espera no Senhor, queridos? Vamos falar do nosso ambiente aqui. Eu espero, em algum tempo, que essa igreja esteja cheia, lotada. Não de vidas vazias, mas de vidas transformadas. Isso é a esperança que eu tenho. É algo que Deus colocou no meu coração. E querido, você nunca me viu falando disso. Você nunca me viu falando assim: não, eu sonho com a igreja cheia. Eu sonho, sempre sonhei com a igreja cheia. Mas eu não me movo por isso. Se tiverem 1000 pessoas aqui, não vai caber, mas vamos falar do número que cabe. Se tiverem 440 pessoas aqui, eu vou me preparar da mesma forma que eu me prepararia para o nosso número de hoje. E queridos, deixa eu te contar algo. Na minha vida, Deus faz as coisas meio bagunçadas. Porque a primeira vez que eu fui chamada para pregar, eu preguei para um público de aproximadamente 300 pessoas. Nunca tinha pregado. Eu me borrava inteiro de fazer uma apresentação para 15 alunos na sala. Pensa, mas o louvor inteiro eu estava no banheiro mexendo na mensagem ali. Não, vou para cá, vou fazer isso. E vai para lá. O que você espera? Qual é a sua esperança? Você tem colocado e depositado a sua fé em quem? Olha só, o comentário bíblico da Bíblia de Estudo, Desafios de Todo Homem, ele diz assim: a fé envolve a confiança de que Deus está trabalhando no reino espiritual e invisível, com base em suas ações passadas no mundo. Aqueles que desejam uma vida espiritual vibrante sempre tiveram de viver de acordo com a fé. E ele continua: a fé é um sentimento total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida, e está intimamente ligada à confiança.
Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Em que você tem depositado a sua fé, queridos? Fé é ausência de vista. Em outras palavras, fé é cegueira natural, é nós deixarmos de olhar com os nossos olhos naturais e olharmos com os nossos olhos espirituais. Carlos Drummond de Andrade, quem conhece? Quem já ouviu falar? Pastorzaço ele. Ele diz assim: a confiança ou a fé é um ato de fé, e esta dispensa raciocínio. O cara não é nem crente, já pregou mais do que eu. Se você raciocina demais, se você pensa demais naquilo, cara, não é fé. Você está indo pela certeza. Se você precisa tocar para crer, você não crê. Aquilo está na sua frente. Eu preciso crer que a Rebeca está aqui. Ela está na minha frente. Eu preciso crer que existe um púlpito aqui. Eu estou tocando nele, eu sei que ele está aqui. Eu posso desacreditar que o púlpito está aqui. Aí eu seria o quê? Maluco. Concorda comigo ou não? Então, em que nós temos depositado a nossa fé? Você raciocina demais? Você pensa demais? Você computa demais? Sabe, não, assim, eu assado, cozido, tá, aí eu acho que dá certo. Para. Ei, se Deus disse, já é. Os espias, queridos, eles continuam na mesma posição durante algum tempo. Números 14, no versículo 7. Eles tinham certeza naquilo que eles viam, olha só. E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E Deus já havia declarado isso. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Nós vamos ler até o 9, mais um. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aí é de novo Moisés e Arão e Caleb tentando apontar para o povo: ei, vai dar certo. Por quê? Porque nós temos uma palavra, o Senhor disse: reconheçam a terra, porque vocês vão entrar nela. Aí a gente chega diante da terra. O que eu entendo com isso, queridos, nós estamos a um passo do maior milagre, da maior realização de Deus nas nossas vidas, e nós recuamos. Por quê? Você se permite olhar com os olhos naturais. E olha só, queridos, esse versículo 9. Não se rebelem contra o Senhor. Quando Deus diz, já é. E se Ele disse, e você não se sujeita ao que Ele disse, isso é? O que está no texto? Rebeldia. Cara, deixa eu te dizer algo. Se você tem dúvida se Deus vai dizer aquilo que você quer que aconteça, não pergunte. Porque se você resolver agir contrário àquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida, você é rebelde. Se você não pergunta, você é um filho somente metido, sei lá. Por quê? Você não perguntou. Seu pai talvez tivesse uma opinião melhor que a sua, uma posição melhor que a sua. Mas você não perguntou, então amém. O Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, Ele vai estender a mão para você. Porque você não perguntou. Sabe, por que Deus foi atrás de Jonas? O que vocês acham? Deus era chato? Não, Ele era
Muito chato. Abra aí pra gente, Julião, por favor, Jonas 2, no versículo 9, eu acho. Aí mesmo. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Ele está dizendo ali o quê? Deus, eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi. Em outra versão diz exatamente isso. Tudo aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. O que eu entendo com isso? Antes da história de Jonas começar, no que o relato bíblico nos aponta, Jonas perguntou para Deus, o que tu queres de mim? O que o Senhor me apontar, eu farei. E aí Deus diz, amém, eu quero que você vá para Nínive. Aí começou a dar ruim. Porque aí ele foge. Mas ele havia dito primeiro o sim para Deus. Se nós demos o nosso sim ao Senhor, Deus, qual é a sua posição? Qual é a sua opinião? E aí a gente resolve fazer o inverso. O que a gente está dizendo para Deus? Pouco importa o que o Senhor está me dizendo, Deus. Nós temos sido rebeldes, queridos. Ei, olha aqui para mim, não se rebele, por favor, não se rebele contra o Senhor. Porque isso nunca dará certo. Se você quer fazer algo por si mesmo, não pergunte a opinião de Deus. Não busque saber o que o Senhor gostaria que você fizesse. E eu posso dizer tudo essa noite, queridos? Posso mesmo? Posso mesmo? Ah, porque ainda tem gente... Não, Deus, era mesmo para se tornar rocha? Era mesmo para virar a chave? Era mesmo para mudar? Aí a gente mudou. Aleluias. Aí Deus falou, era isso. Confirmou e tal. Aí passou 3 semanas. Deus, eu acho que não era não. Eu estou em dúvida. O que você está fazendo? Você está fazendo exatamente o que esses espias fizeram. Você está olhando para a circunstância, olhando para o todo e dizendo, não era de Deus. Onde que nós estamos, queridos, nesse aspecto? Nós estamos sendo rebeldes? Nós temos sido rebeldes? Ou nós estamos sujeitos à palavra que o Senhor declarou sobre as nossas vidas? Crer no que se vê é duvidar do que Deus vê. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Crer naquilo que eu vejo é duvidar daquilo que Deus vê. Porque os nossos olhos naturais, eles são limitados. Olha ali para fora, você vê alguma coisa? Esse vidro não é isso filmado, não tem nada ali. Mas o Senhor olha lá para fora e Ele vê o quê? Então você acredita no que você vê ou você acredita no que Deus vê? De novo, crer no que se vê é duvidar do que Deus vê. Esse texto, queridos, ele me constrangeu, não por mim somente isoladamente, mas por todos nós cristãos rebeldes que vez após vez questionamos o Senhor. Repetidas vezes nós colocamos o Senhor à prova, recusando aquilo que Ele já nos disse. E nós precisamos prosseguir nesse propósito, queridos. Números 14, 20, ele diz assim: Então o Senhor disse, eu os perdoarei como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que eu realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha. Você tem se recusado a ouvir a voz do Senhor, queridos? Vamos mais um pouco, vamos até o 25. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo a verá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento. E seus descendentes tomarão posse
dela. Se você não quer viver, queridos, naquilo que Deus te disser, de novo, não pergunte a Ele o que Ele quer que você faça. Porque a consequência dos nossos atos, quando nós perguntamos ao Senhor, repetidas vezes, o povo colocou o Senhor à prova, e Ele disse, faça isso, é para entrar na terra. A terra é aquilo que eu prometi para vocês. E o que o povo decide fazer? Não entrar. E o que acontece? A consequência dos seus atos. Deus deixou de amar esse povo? Deixou? Nem um pouco. Deus os ama até hoje. Sabe o nome de cada um deles. Mas se nós duvidamos daquilo que o Senhor nos disse, a consequência é que nós peregrinamos, perdidos em terra alheia. Você tem duvidado do que o Senhor tem dito? Do que o Senhor tem declarado? Sabe, querido, se o Senhor chegar diante de você e falar, ei, vai para o secreto, deixa eu te dar um conselho, vai para o secreto. Se o Senhor chegar diante de você e disser, ei, se restaura a sua relação, restaura o seu casamento, muda a sua história de vida, deixa eu te dar um conselho, muda a sua história de vida. Para de questionar aquilo que o Senhor está te declarando. O Senhor chega para Adão e fala, ei, o que você fez? Aí Adão faz o quê? A mulher que tu me deste. Cara, eu ouvi um relato de um homem que Deus chegou para ele e disse assim, ei, volta para o secreto. Eu estou com saudade de você. Você anda tão orgulhoso. Você anda tão soberbo. O que aconteceu com você? E sabe o que esse homem disse? Não, foi eles lá, ó, foram eles. Por isso que eu fiquei assim. Cara, diante de Deus, Deus chega diante de você e te chama, vem para o secreto, eu te quero. E aí você se justifica, foram eles. O que isso demonstra? O que isso passa? Para Deus. Que o Senhor não o quer. Valem mais as suas ou as minhas justificativas do que aquilo que o Senhor está declarando sobre as nossas vidas. Qual a diferença de Saul e Davi? Deixa eu te dizer algo, queridos. Davi errou muito mais do que Saul errou. Numa paulada só, ele quebrou os 10 mandamentos. Numa só. Quem já jogou taco? Sabe aquela assim, pau, você isolou a bolinha, numa só você fez os 12. Foi Davi. Mas quando Davi foi confrontado, e esse é o fruto do arrependimento, Davi se lança aos pés do Senhor e fala, eu não estou nem aí para o reino, para a minha posição de rei, mas eu pequei contra os céus e contra ti. Saul, quando foi questionado, Samuel vira para ele e fala, por que você fez isso? Ele diz, as circunstâncias, você não chegou, eu precisava fazer. Aí Samuel vai virando as costas para sair, Saul agarra um manto dele, a orla do manto, o manto se rasga, e Samuel vira para Saul e diz, você perde aqui o reino. E sabe o que Saul diz? Tudo bem, mas fica aqui comigo para o povo ver. O que ele estava dizendo? Minha preocupação é com o reino. O povo precisa me ver com você ao meu lado, para demonstrar que eu estou bem. O que ele estava passando? Uma imagem boa. Mas o coração dele já não estava em Deus há muito tempo. O fruto do arrependimento, queridos, faz toda a diferença quando o Senhor nos confronta. Acreditar na promessa é acreditar em Deus. Viva pela fé, queridos, e seja livre da naturalidade caída desse mundo. Nós precisamos romper com isso, nós precisamos quebrar isso. Sabe, o povo clamou no Egito, Deus envia um resgatador, um libertador.
Se você assistiu a novela da Record, você vai lembrar, porque isso relata ali. E foi isso que aconteceu na Bíblia também. O povo clamou ao Senhor por um libertador. E Deus mandou o libertador. A hora que chegou o libertador, o que eles fizeram? Eles quiseram se libertar do libertador. Faz sentido? Você clama, você ora, Deus me livra do câncer. Aí o Senhor te manda a cura. Aí você quer se livrar da cura. Sabe quem lembra daquele homem, fugiu o nome dele, não é Natan. Da Síria. Fugiu o nome dele, Jesus. Naamã. Ele chega diante do profeta e ele vai o quê? Atrás da cura. Aí o profeta diz, Samuel, vai lá e mergulha 7 vezes. Eu não. Quem sou eu? Na minha terra existem rios muito melhores do que esse. Cara, na moral, o cara fala para mim, 7 mergulhos. 7 mergulhos? Se eu não for curado, o que aconteceu? No máximo eu fiquei molhado. O que eu tenho a perder? Você concorda comigo ou não? Ou só eu que penso nessas coisas? Vai, mergulha, querido, se joga. O que o Senhor tem declarado sobre a sua vida? Aonde você tem depositado a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde nós estamos nos deleitando de fato? Em que nós temos crido? Eu quero te perguntar, queridos, nessa noite, você tem sido rebelde com o Senhor? Ou nós precisamos mudar isso? Se coloque de pé no seu lugar, nós estamos encerrando já. Eu quero chamar o pessoal do louvor. E eu quero orar com você. E eu quero ler, queridos, o último versículo aqui. Em Números 14. No versículo 36. Eu vou ler os últimos 10 versículozinhos rapidinho. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Cuidado. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse, por que desobedecem a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não entrará com vocês, Ele não estará com vocês, seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas, os cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Arrogantemente os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes disseram, desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormá. E a última coisa que eu quero te dizer, queridos, fé atrasada não serve de nada. Fé com atraso não adianta. Sabe, a coisa acontece, por exemplo, nós estamos aqui, a igreja está passando por esse momento, esse mês complicado financeiro. Aí você diz, não, Deus não está nesse lugar, eu não vou ficar. Fique à vontade. Aí daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, eu não sei se isso vai acontecer. Estou sonhando. É a minha esperança, é a fé naquilo que o Senhor declarou para mim. Você vem um dia visitar a igreja e você olha e fala, nossa, como ela está cheia. Agora eu tenho fé. Não, agora você vê o que nós acreditamos hoje, o que nós tivemos de fé hoje. A fé, queridos, naquilo que o Senhor declarou sobre nós hoje,
Se você não ver com os olhos espirituais hoje, você verá amanhã com os seus olhos naturais. No que você tem crido? Em quem você tem depositado a sua esperança, a sua fé? Você continua acreditando naquilo que o Senhor declarou? Eu estou usando aqui a analogia da igreja, mas eu estou falando sobre a sua vida. Da sua vida, especificamente da sua vida. O que o Senhor te declarou? Sabe, 2 anos atrás, 3 anos atrás, qual foi a promessa que o Senhor declarou sobre a sua vida? Você ainda acredita naquilo que o Senhor declarou? Ou você já está esperando outras coisas e aquilo ainda nem se cumpriu? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Traga nessa hora a sua memória as palavras que o Senhor declarou sobre a sua vida, porque Ele é fiel. Com todas as circunstâncias que nós vivemos nesses últimos meses e até nesses últimos 2 anos, hoje eu vejo o Senhor cumprindo palavras que Ele declarou sobre a minha vida. Não da forma como eu esperava, mas não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu acho. É Ele quem faz. Cara, Davi foi ungido e passou quase 20 anos até ele assumir o reino. Em nenhum momento a gente vê na palavra ele declarando: aquilo não veio do Senhor. Samuel morre, Natã é levantado, ele não questiona, ele continua crendo naquilo. Em que você tem crido? Essa noite eu quero te chamar a deixar de lado essa rebeldia. E se você quer dar um passo, Deus, o Senhor declarou isso sobre a minha vida e eu deixei de lado. Alguns anos atrás, queridos, eu comecei a orar a respeito de uma situação, de uma questão específica. E um dia, se você não quer ouvir de Deus, outra dica: anda longe das irmãs dos coques. Eu estava no corredor do infantil aqui em cima. Eu estava passando e a pessoa, a mulher virou para mim e ela falou: ó, você está orando por isso, para que Deus realize isso. Você é a resposta dessa oração. Aí eu pus a mão na cabeça assim, eu falei: Deus, você não está entendendo. Não tem como ser eu. Não é para mim isso. E por 6 meses o Senhor se calou e não falou mais nada comigo. Mas nada de nada. Sabe o que é abrir a Bíblia, você lê e fala: cara, Deus está aqui. Aí ele ficou do meu lado, calado. Até que um dia ele me questionou e foi quando ele voltou a falar comigo. Ele falou: eu te declarei aqui e você recusou a minha palavra. E eu falei: Deus, eu me recusei. Eu não respondi nada, eu não falei nada, eu me calei. Mas hoje eu quero te dizer: eis-me aqui, Senhor. Se aquilo é do Senhor, se aquilo vem de Ti, cumpre em mim. E parece que no estalar de dedos o fone voltou a funcionar. Eu comecei a ouvir de novo o Senhor. As coisas começaram a caminhar de novo. Algumas coisas começaram a se desenrolar de novo. Por quê? Porque eu fui rebelde durante 6 meses. Eu recusei a palavra que o Senhor tinha declarado sobre a minha vida. Se você tem palavras que você recebeu do Senhor, queridos, eu quero te desafiar, te chamar aqui à frente, se colocar diante do Senhor. Deus, eu quero reconhecer, eu estava errado, eu rejeitei, eu duvidei daquilo que o Senhor declarou, mas eu quero entrar hoje nesse lugar, nesse ambiente, de me permitir viver aquilo que o Senhor tem para mim. Cara, não seja como Jonas. Porque se você já disse o seu sim, se você já deu o seu sim para o Senhor, Ele vai até os confins da terra.
atrás de você. E Ele é fiel, Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Não fique acanhado, não fique envergonhado, você não tem que ter vergonha. Nós não estamos aqui para te acusar, nós não estamos aqui para te apontar. Eu quero te dizer, nós estamos aqui para te amar. E eu junto com vocês, queridos, eu estou aqui também, me colocando diante do Senhor Deus. Tiveram coisas que eu duvidei, coisas que eu até desejei, mas eu duvidei. Mas hoje eu quero me colocar diante do Senhor Deus e declarar: eu acredito. Eu acredito. Eu me sujeito ao Senhor. Me coloco diante de Ti e reconheço que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor mesmo realizará no seu tempo, no seu momento.
Soberano, Tu és Senhor. As Suas palavras, os Seus pensamentos são maiores do que os nossos. Nós rejeitamos hoje, Pai, a rejeição que existia em nós com relação ao que o Senhor havia declarado. Nós cremos e por isso viveremos. Nós cremos e por isso nós declaramos isso. Abraçamos, Pai, a Sua palavra sobre as nossas vidas. Nós nos sujeitamos a ela, nós entramos debaixo dela. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor já está lá, que o Senhor já está vendo o Seu nome ser exaltado por meio de Ti mesmo, no cumprimento e na realização daquilo que o Senhor já nos declarou, daquilo que o Senhor tem nos declarado. Nós queremos entrar nisso, nós queremos viver isso, Pai. Nós queremos abrir mão da rebeldia, deixar de lado, Pai, o não crer, o não acreditar, porque as nossas circunstâncias nos apontam o contrário. Eu não quero mais ver, mais olhar, Pai, mas enxergar segundo o que os meus olhos naturais olham, segundo o que as circunstâncias nos apontam. Não, eu quero olhar para o Senhor, eu quero ver a declaração se cumprindo, Pai, daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Cada palavra, cada promessa, Tu és fiel, Senhor, para cumprir. E o Senhor cumprirá, nós cremos nisso. Cada uma das Suas palavras, cada uma das Suas promessas, Deus, no Seu tempo, no tempo oportuno, cada uma delas se cumprirá. Nós cremos nisso, Pai. Perdoa-nos, porque nós cedemos muitas vezes às circunstâncias. Nós olhamos para o natural, nós vimos os gigantes que nos assolavam e preferimos crer que não daria certo, Pai, quando o Senhor declarou que daria, e dará, e dará. Nós nos sujeitamos ao Senhor, Pai. Nós mergulhamos em Ti, nós entramos no Senhor e acreditamos que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e cumprirá cada uma das Suas promessas nas nossas vidas, Pai. Nós trazemos à memória, Deus, aquilo tudo que o Senhor lançou, aquilo tudo que o Senhor declarou sobre as nossas vidas, para que isso volte a gerar em nós esperança. Esperança, Pai, esperança. Porque nós temos esperança, Pai, naquilo que o Senhor tem declarado. Porque aquilo que o Senhor declara é o melhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Te agradecemos. Leva-nos em paz, em segurança, Pai. Que tenhamos uma excelente semana com a memória viva de tudo aquilo que o Senhor declarou sobre nós, de toda esperança que o Senhor tem gerado nos nossos corações, para que vivamos, Pai, a certeza daquilo que nós cremos. E se você crê, diga um amém, aplauda ao Senhor bem forte, Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.